Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às lives de sextas-feiras, das sextas-feiras, pelo TV Galáctica, pelo canal da Karen, aos quais agradeço sempre imensamente a oportunidade que me é dada, Karen Rodrigues, Wagner Dorim, pelo canal da Karen, TV Galáctica, de viabilizar este trabalho e, principalmente, agradeço a vocês por estarem aí mais uma vez nos prestigiando, nos apoiando e, como sempre digo, dedicando seu precioso tempo a este trabalho de transmissão de conhecimentos. E, enfatizando, sou eu aqui quem mais aprende. Tenho certeza que todos que estão no lugar que eu estou são os que mais aprendem. Então, o trabalho é conjunto. Isso aqui é uma troca. Então, mais uma vez, estou grato a vocês por estarem aí. Tá? E conforme nós falamos na live de 15 dias passados, o tema de hoje, que é uma continuidade, vai ser sobre intuição. Esclarecer alguns pontos a respeito da intuição, que, infelizmente, ela ainda é muito mal compreendida e interpretada por não haver, na verdade, principalmente no meio acadêmico, termos que se aproximem do que realmente é a intuição. Muito se fala a respeito, encontra-se até em dicionários, etc., conceitos sobre intuição como uma percepção mais aguçada, o resultado de uma meditação, uma interpretação de algo sentido, pressentido, de forma não racional, algo que não passa pelo intelecto racional, algo que é percebido, é um pressentimento. Isso tudo, e mais alguma coisa, não está errado, mas não está totalmente correto. Não é completo, na verdade. Porque a intuição, ela transcende a questão puramente material, racional. E nós estamos vivendo já há bastante tempo um período de mergulho intenso no materialismo, onde a questão racional, a questão empírica do entendimento a qualquer custo de tudo, se sobrepõe, prevalece sobre aspectos superiores, transcendentais e espirituais, que, na verdade, predominam e são, repito, inibidos por toda essa vertiginosa ânsia do materialismo, no sentido de querer explicar e querer entender elementos que estão além de uma questão puramente racional. Para que isso aconteça, é preciso se abrir para esse processo, procurar perceber, entender questões que são muito mais sentidas do que propriamente interpretadas ou analisadas. Então, existe, na verdade, uma linha muito tênue entre o que é percebido do que é entendido. Tá? O entendimento, muitas vezes, inibe o processo perceptivo, se sobrepõe, na verdade, ao processo perceptivo, onde os dois comungam, se completam, são partes integrantes de um todo. E observando um processo relativo ao que nós vemos na lei de Hermes Trismegistus e de todas as leis físicas, metafísicas, transcendentais, espirituais, energéticas, onde, como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, percebemos que no mundo dual, no universo dual que nós vivemos,
polarizado, onde temos sempre dois gêneros, duas manifestações, o seu contrário, tudo é duplo, tudo tem a sua contraparte, tá? Se existem dois polos ou dois pratos da balança, é porque existe um fiel da balança, existe um processo neutro que controla os outros dois. Isso precisa ser, para o buscador, analisado, levado em consideração de uma forma muito séria, porque é um entendimento fundamental para que possamos compreender tudo o que nos acontece a nível individual e planetário, fugindo dos conceitos pré-estabelecidos puramente materiais, chegando de uma forma mais completa num aspecto mais global, um aspecto relativo ao todo. Tá? Enfim, e essa percepção, entre aspas, e é um termo, volto a dizer, inadequado, não completo, passa pelo processo intuitivo. Então, a intuição, na verdade, ela está muito além de uma percepção, muito além de uma voz interior que diz para você, não vai por aqui, vai por ali. A percepção, a intuição, ela pode ser vivenciada e não apenas aguardada como um flash espontâneo, em que, na maioria das vezes, para não dizer quase todas, as pessoas não seguem, não levam em consideração esse aspecto puramente divino do nosso eu interior, que nos fala numa conexão búdica, sem passar pela equação, pelo equacionamento racional de uma situação, de um teorema, etc., onde você, pela intuição, já sente na sua totalidade como um bloco que chega a resposta, até mesmo para uma pergunta que você ainda nem formulou. É algo cósmico direto. Então, podemos visualizar a importância do atendimento do processo intuitivo. Eu até ouso dizer que se a humanidade ela desse mais atenção ao processo intuitivo, que se abre para conhecimentos novos, conhecimentos importantes, rápidos, imediatos e definitivos, muito mais do que a exaustiva compreensão e estabelecimento de uma análise puramente material, racional e empírica. Quando eu falo, um parênteses, quando eu falo racional, intelectual, eu não estou desprezando ou menosprezando a qualidade do metal concreto. Muito pelo contrário, eu estou frisando o que já é lugar comum para todo buscador, que infelizmente a humanidade inverteu os valores já há algum tempo, há muito tempo, e isso está num crescente de fazer com que a intuição ou as percepções intuitivas, o sentir, seja subjugado pela mente racional. A mente racional, ela apenas planeja e organiza aquilo que você percebe, aquilo que você sente, aquilo que você recebe, o que o seu coração diz. Então existe um equilíbrio que complementa esse processo todo. Como Santo Inácio e Santo Agostinho já diziam, né? Sentir com a cabeça e pensar com o coração. Um complementa o outro. Não há nada que você possa fazer de produtivo que produza uma estabilidade, que seja algo perene, somente pela cabeça, somente pelo raciocínio, pelo intelecto. Tanto que existe a frase que
Nada mente mais do que a mente. Também, da mesma forma, seguindo só o coração, seguindo o impulso, seguindo somente o sentimento, vai para o buraco. É preciso que aquela percepção, aquele sentimento, aquela intuição, ela seja colocada numa ordem, num planejamento para a ação. Então, na verdade, o nosso intelecto está em função do processo intuitivo, uma vez que, vivendo no mundo tridimensional, material, né, é preciso que organizemos um processo total e espiritual dentro do que é necessário na nossa vivência material, dependendo, obviamente, dos objetivos e das situações. E, volto a dizer, o processo intuitivo está muito longe de ser apenas flashes ou momentos. Ele pode ser treinado. Mas, para isso, repetindo, é preciso que abra a mente, que se abra a mente para essa recepção, que se abra a mente para as possibilidades, sem pré-julgamentos, sem conceitos nem preconceitos. O cosmos é profundo, é amplo, é vasto, é variado. Ele não se limita às nossas concepções e percepções incompletas e muitas vezes errôneas e distorcidas da verdade, que traduz uma realidade cósmica, em que percebemos que, em verdade, a realidade que criamos aqui nesse plano e para nossas vidas é muito diferente do que predomina a nível cósmico. Coisas que, ao nosso ver, parecem impossíveis, inconcebíveis, são uma constante a nível universal, uma constante a nível cósmico, uma constante a nível espiritual. Então, em verdade, onde está a realidade? Será que o que vivemos aqui é a realidade? Ou, como dizem os hindus antigos, os Vedas e os antigos egípcios, isso tudo aqui não é uma ilusão material, uma matrix, em que estamos engendrados, e a percepção do todo, numa transcendência, é mergulhar, fazer uma imersão na verdadeira realidade cósmica, ou, melhor dizendo, suas múltiplas realidades e estados de consciência, que é o campo de atuação do processo intuitivo. Então, repetindo, a humanidade, até mesmo a própria ciência, se abrindo para isso, terá suas respostas de uma forma muito mais direta, definitiva, mais rápida, mais completa, aliando-se justamente ao processo do planejamento racional intelectual para este plano, conjugando forças. Você que está aí, saiba que a primeira chave para o desenvolvimento e imersão no seu próprio processo intuitivo é a respiração e o silêncio, a quietude do mental concreto. Porque, como diz a frase, Deus nos fala ao silêncio. O seu eu interior fala com você ao silêncio. Não apenas o silêncio de fechar a boca ou não dar ouvidos ao externo, não. Silêncio mental. Quietude do mental concreto. Por que isso? Porque o processo intuitivo é uma qualidade referente ao estado búdico, ao plano búdico, uma realidade que está além do causal, que está, por sua vez, além do mental abstrato, que está além do mental concreto, que está além do astral emocional. Principalmente o emocional negativo, possessivo, passional. O mental mais burilado, altruísta,
com o sentimento mais nobre, mais puro, está mais atrelado ao mental concreto e ao mental abstrato. Esse condicionamento mental, esse treinamento mental para a quietude, e quietude passa por várias etapas. A primeira delas é chegar ao ponto em que os fluxos de pensamentos não vão mais atrapalhar a sua quietude. O fluxo de pensamentos desordenados não vão mais incomodá-lo ou incomodá-la. Porque, atenção para isso, o ocidental ele não tem o hábito da meditação. E muitos fazem a meditação de uma forma inadequada. Por uma autoinstrução autodidata mal feita ou por uma má orientação. Muitos acreditam que meditar é não pensar em nada. E não é nada disso. Meditar é quietar a mente. Então, como não temos o hábito, o ocidental normalmente não tem esse hábito de meditar, tá? Tirar um tempo durante a semana para isso, e não precisa ser muito. O iniciante, o marinheiro de primeira viagem, quando ele começa a trabalhar a sua respiração com algumas técnicas e acalmar a mente, obviamente tudo que a mente percebe de forma, na sua maior parte, inconsciente, fica acumulado. Nesse momento você está ouvindo o barulho de fora, só que você não percebe, mas teu inconsciente está captando tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que está no ambiente e até mesmo fora dele, na capacidade de suas percepções, vai acumulando. Só que isso não passa para o consciente. Quando nós nos aquietamos, num estado de meditação, isso aflora. Você poucas vezes trabalhou para que isso aflorasse, para aquietar a sua mente, para equilibrar o processo. Então isso transborda como um balde. Transborda a água quando enche demais. Até chegar ao ponto que, por hábito, você vai transbordar cada vez menos, vai equilibrar isso, chegar ao ponto que o balde vai estar vazio, a sua mente não vai ter mais fluxos de pensamentos. Essa é a última etapa. Mas isso é um processo bem mais avançado na meditação ou nas técnicas que vão naturalmente deixá-la mais predisposto, predisposta ao contato com o seu eu búdico em alguns momentos, dinamizando mais ainda seu processo intuitivo, desde que você priorize ao ouvi-lo e que vai te dar as respostas precisas e completas para tudo aquilo que você precisa. Seguir a intuição é uma arte necessária, ainda mais nos dias de hoje. Tá? Intuição vem de intuere, latim, in, movimento para dentro, tuere, olhar, né, para dentro de si. Então, intuição, na verdade, é olhar para dentro de si. A meditação não é olhar para dentro de si, uma coisa leva a outra. Intuição é algo de dentro para fora, e não de fora para dentro, como muita gente aceita, percebe ou interpreta erroneamente. Eu recebi uma intuição, me deu um estalo, tive um insight. No processo intuitivo, isso é de dentro para fora, é do seu interior, do seu eu interior. E como eu disse, isso pode ser treinado. A questão de abertura para a percepção de outras realidades e com o seu verdadeiro eu e com a sua verdadeira origem cósmica e contato com o divino precisa também ser treinada. Claro que uns vêm, em relação a outros, com isso mais burilado, mas mesmo assim, encarnados aqui, é no mínimo interessante esse treinamento. Para tudo,
neste plano físico, estando encarnado num corpo tridimensional, num planeta tridimensional, existe a necessidade do treinamento, da malhação. Você não vai para a academia malhar músculo, você não faz exercícios, às vezes, para malhar a mente, para manter a mente ativa. Os outros corpos precisam também malhar. E essa malhação passa pela respiração, passa pela meditação, para desenvolver e acessar muito mais rapidamente o nosso processo intuitivo. Cabe aqui uma ressalva, uma observação que me ocorreu agora, que é extremamente importante. Respiração é fundamental. Respiração é alimentação, é alento. É necessário para isso, para um bem-estar maior, físico, emocional, mental e abertura espiritual, porque precisamos de um veículo bem estruturado para que o nosso ser verdadeiro se manifeste. Tá? Não adianta você ter uma super licença para pilotar um Fórmula 1 se você tem um calhambeque ou um carro, um veículo que precise de manutenção e que não esteja adequado para que você possa expor os seus talentos. O seu eu espiritual precisa de um veículo adequado para exercer a sua potencialidade de acordo com o que foi predeterminado para a sua missão, a sua tarefa nesta encarnação. Você pode vir com todo o potencial do mundo adquirido em outras vidas, mas as hierarquias superiores é que vão ligar ou desligar tudo aquilo que você precisa ou não precisa nesta vida, inclusive até por questões kármicas. Então, o esforço para uns pode ser maior que para outros, mas sempre vale a pena. E essa ressalva que eu estou fazendo aqui, esse parênteses que eu estou fazendo aqui, continua com a questão da respiração, porque ela é necessária, mas também para isso o ocidental não tem hábito para uma respiração correta. Em princípio, abdominal, para que a base dos pulmões seja oxigenada, porque a respiração curta, apressada, que nós, principalmente ocidentais, fazemos por conta do nosso dia a dia, que nós não nascemos para ser escravos desse tipo de dia a dia, faz com que tenhamos essa respiração curta. E a base dos pulmões fica praticamente atrofiada. E uma respiração abdominal completa, profunda, faz com que todos os 2 pulmões sejam oxigenados em sua totalidade. E cada vez mais conforme você treinar. E cada vez mais prana vai entrar. E cada vez mais a aura vai expandir, cada vez mais os chakras vão satisfatoriamente, saudavelmente girar e se alinhar, e sua mente abrir. Isso a respiração permite, mas como nós não temos esse hábito, a questão da respiração, dependendo da técnica, vai trabalhar com energia Kundalini. E trabalhar com energia Kundalini exige disciplina, exige critério, exige a técnica correta e um acompanhamento por alguém que conheça o assunto, seja sábio no assunto e saiba ajudar e orientar da maneira correta. Porque trabalhar com respiração e Kundalini é algo muito sério. Por isso mesmo, algumas técnicas de respiração e principalmente a quantidade de repetições precisa ser muito bem avaliada, até de pessoa para pessoa, porque às vezes oxigena demais, você fica tonto ou você não aguenta. Principalmente, exige-se uma atenção especial, ou então nem fazer, num número de repetições muito grande,
para pessoas que têm a pressão alta, sejam cardiopatas, etc. e tal. Exige uma série de cuidados. Quem normalmente tem enxaqueca, o trabalho de respiração nesses casos, aliás, em todos os casos, principalmente nesses, precisa ser bem devagar no seu início, bem paulatino. Tá? Uma série de 4 vezes, 4, 5 repetições, e depois, com o tempo, isso aumentando, aumentando. Técnicas como inalar por uma narina e expirar por outra, as respirações rápidas, curtas, são várias técnicas para lidar com os nadis Ra e Ta. Esse processo exige, repito, um critério, uma atenção que deve ser, principalmente para o público leigo, iniciado de forma lenta e gradual, sem exageros, cada um no seu ritmo e ao seu tempo, aumentando isso aos poucos, com um tempo bem dilatado. Você quer chegar com um tempo de 5 repetições, por exemplo, a 20, 30, etc., às vezes leva meses, dependendo, anos. Não é de uma hora para outra, eu tenho pressa, não sei o quê. Problema seu. O cosmos não tem pressa, cada um tem o seu ritmo. E ninguém vai ficar à frente ou para trás por causa disso. Agora, dentro do processo de transição planetária que estamos passando, dentro do despertar, dentro de uma proposta maior planetária que já estamos vivenciando. Estamos coletando uma imersão e uma injeção de luz planetária muito grande, que, obviamente, causa todo esse alvoroço, todo esse burburinho e todo este aparente caos que nós vivemos, para que tudo que é impuro seja colocado para fora. Então, antes de melhorar, piora muito. Dentro de um aspecto cósmico, estamos passando pelo que deveríamos passar, somando-se ao cumprimento e depuração de elementos negativos que nós mesmos criamos em termos de humanidade, em termos pessoais, individuais, lá atrás, ao longo desses milênios, e que agora a conta chegou para o processo de transição planetária mais acelerado. Então, esses e outros elementos são fundamentais no processo de abertura de consciência, despertar de consciência, eclosão de consciência, onde o primeiro resultado é a dinâmica do processo intuitivo e deixar que ele flua e seguir o que chega. Esse seguir o que chega está diretamente ligado com o seu processo de crescimento. Na Kabbalah, por exemplo, se coloca muito, com bastante propriedade, que dentro desse processo de equilíbrio mente e sentimento, existe um termômetro, que é o chamado termômetro da alma. Uma vez que o fluxo búdico que resulta no processo intuitivo é o fluxo que ilumina a alma. E o termômetro da alma é o sentimento. É simples. Se você se sente muito bem, sentindo um bem-estar, à vontade, satisfeito, aquele alívio interior, aquele sentimento de dever cumprido, que traz leveza, que traz alegria, que traz uma paz, uma satisfação, resultado do que você disse, do que você fez, do seu procedimento e comportamento perante uma situação, perante uma pessoa e tal. Se você sente isso tudo de bom, é porque a sua alma regozija, seu chakra cardíaco vai lá na frente. Você cumpriu
o propósito de sua alma, que é retornar ao Criador. Você cumpriu o propósito da sua alma, que é comungar, tornar um amálgama a sua questão em relação à sua fusão com a mônada, a sua mônada, o seu espírito. Você contrariou os apelos da sua personalidade tridimensional, cheia de caprichos, de prazeres, de atendimento às questões do conforto material, deixou a sua zona de conforto e cumpriu o propósito da sua alma. Você deu um passo grande no seu processo evolutivo, no seu processo de abertura de consciência na compreensão de um mundo maior, ampliando seus horizontes. Ao contrário, mesmo por uma necessidade, porque a situação exigiu, porque as circunstâncias pediram, tudo aquilo que você falou, que você colocou, que você se posicionou perante uma pessoa, perante uma situação, seu comportamento, procedimento, etc. e tal, você não se sentiu bem, você se sentiu incomodado, aquilo não te fez bem de alguma forma, embora você tenha suplantado isso e, repetindo, se a circunstância exigiu, você agiu, mas não de acordo com o que você queria ou achava necessário, ou então contrariando algo lá dentro, e esse algo lá dentro se ressente isso porque você não ficou bem lá no fundo com aquela situação, é porque você não cumpriu o propósito da sua alma. E você obliterou seu processo intuitivo, se limitando à questão material. Por mais que esta questão material tenha exigido de você essa atitude, não foi uma atitude cósmica, foi uma atitude limitada, condicionada, e que não abriu para o mais amplo. Perdeu-se aí, nesse momento, uma grande oportunidade para ser uma pessoa melhor e estar num processo mais à frente, que a transição planetária exige. Porque quem não entrar nessa e quem não alinhar corpo, mente, espírito, não alinhar com o que pensa, com o que fala, com o que sente, com o que age, vai ficar para trás. Vai no comboio para um outro lugar aí, um outro planeta, começar tudo de novo. Vai redescobrir o fogo lá. O pessoal está brincando com esse processo de transição planetária, falando da boca para fora, não sabe, na verdade, o que está por trás disso. Então, atentem para isso. Tá? E de uma forma tranquila, de uma forma suave, façam com que o material sirva a sua vida e não você servir ao material, às pessoas, às circunstâncias. Porque num futuro breve, neste planeta, isso não é mais cabível, não será mais cabível. Porque não adianta nada. Repito, em outras lives disse isso também, e não sou só eu que estou dizendo, não adianta nada essa busca por conhecimentos transcendentais, por exercícios, por técnicas, por comportamentos, por compaixão, dinamizar o amor, fé, amor e caridade, trilogia teologal, se você ainda continua a pensar uma coisa, fala outra, sente outra e age de outra. Você dá um passo para frente e dois para trás, a nível cósmico. E é, nesse sentido, uma alma cada vez mais manipulável. Porque o bom da transição planetária é que muita coisa, aliás, já de bastante tempo, principalmente pelas posições de Urano, o que tem que ser revelado está sendo colocado para fora. Nada, como já foi dito até por Jesus, que foi oculto, nada do que seja oculto que não venha a ser revelado. Vai ser revelado, está tudo sendo revelado agora. Tudo está sendo colocado para fora. De bom e de não tão bom.
O balanço entre a luz e o lado negro da força precisa ser equilibrado. E para isso, por a luz estar entrando, está jogando o que não presta para fora de todo mundo e de todos. E de tudo. Transição planetária é isso também. Então, dentro desse processo, a humanidade agora, ou pelo menos grande parte dela, percebe que sempre foi manipulada e que agora a coisa está tão escancarada, desculpem o termo, que quase todo mundo percebe que é manipulado. Só quem se recusa a isso, que está se iludindo a isso, fica para trás e só não vê quem não quer. E você vai continuar nessa? O caminho é combater isso, combater aquilo? Sim, mas atentem para o fato que não se luta contra as trevas, se luta a favor da luz. Então, cuide de sua vida, trate de si, da sua eclosão mental, consciencial e espiritual. Sirva de exemplo, de expansão de luz. Faça a sua parte, que o resto Deus faz. Tá? Se preocupe consigo e se preocupe em expandir a luz. E ter compaixão e ajudar quem precisa, mas sem precisar e não deve carregar a cruz de ninguém. Mas ajude aos que ainda têm um fardo pesado. Tá? Mas para isso, repetindo, é preciso que saiba cuidar de si primeiro. Fiquem na luz, fiquem na paz. Eu encerro aqui hoje o nosso trabalho. Se abram para o processo intuitivo. É um processo que exige disciplina interior, não é qualquer coisa que você recebe ou acha que recebeu que é intuição. Exige um filtro para isso, mas de forma relaxada, não tensa, muito pelo contrário. Viva a vida normalmente, mas se preocupe com todo esse processo em relação a si mesmo. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela audiência, por estarem aí conosco, nos apoiando. Tenham um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos nós. Namastê e Jai Jai. Muito obrigado.